Estamos vivendo aquele momento que todo missionário gosta de viver, que é ver as igrejas indígenas nascendo, crescendo, se multiplicando e, melhor ainda, com líderes indígenas à frente dessas igrejas. Então nós estamos em um momento muito especial, graças a Deus por isso. O projeto Amanagé, que iniciamos em 2002, quando voltamos da África para o Brasil, hoje já conta com um pouco mais de 50 missionários em mais de 15 etnias indígenas, espalhadas ali pela região amazônica. Há pessoas trabalhando com tradução da Bíblia, quase todos com evangelização e plantio de igrejas, há diversos projetos sociais, e nós louvamos a Deus por isso. Mas o maior motivo de alegria é ver vidas indígenas sendo transformadas e imediatamente iniciando um processo de evangelização do seu próprio povo, discipulado de novos cristãos e líderes, e o evangelho ali se multiplicando e se espalhando. Deus tem sido muito gracioso e tem espalhado o seu evangelho ali na região amazônica para a sua glória, seu louvor, e isso realmente enche nossos corações, e eu trago então a gratidão das igrejas indígenas, dos missionários, a essa igreja amada que nos acompanha, apoia e caminha conosco ao longo dos anos. Eu também fiquei muito contente nessa manhã em saber que essa igreja está se envolvendo com perspectivas. Nós temos até mesmo um vídeo que podemos assistir agora. Não vai ser possível? Muito bem. Eu vou apenas falar então rapidamente. Perspectivas é uma oportunidade única, imperdível. É um curso que Deus tem levantado no mundo todo e tem despertado cristãos de vários e vários países ao redor do mundo para se envolverem com a missão a partir de um aprofundamento na palavra de Deus, não apenas levando ao conhecimento, mas ao engajamento missionário perto e longe. E esse curso tem sido tremendamente usado pelo Senhor. Por exemplo, a Nigéria é hoje um dos países que mais tem alcançado o seu próprio povo na África e espalhado o evangelho para outras nações a partir do curso Perspectivas. A primeira leva de nigerianos que fez esse curso foi uma leva de pastores e líderes das igrejas evangélicas na Nigéria. Também na Coreia do Sul, no sul da Índia, esse curso tem sido profundamente usado por Deus. Estou muito contente que vocês terão essa oportunidade e envolvimento. Não perca. Vai ter o vídeo, muito bem. Quando tiver o vídeo, pode soltar. Não perca essa oportunidade e chame outras pessoas para participarem, porque é transformador. Ele tem um plano para a história. E onde está seu reino? Quem são os povos? Qual o meu papel? Qual é o meu papel? Qual o meu papel? Qual é o meu papel? Qual o meu papel? Qual o papel? Qual o nosso papel? Diferentes perspectivas. Bíblica, Histórica. Cultural. Estratégica. Diferentes expositores. Diferentes participantes. Líderes. Mestres. Seminaristas. Vocacionados. Diferentes lugares do mundo. continentes, Países. Línguas. Unidos por um só propósito. Todos os povos. Todos os povos. Todos os povos. todos os povos, Todos os povos O adorem. O adorem. O adorem. o adorem. o adorem. Para que todos os povos o adorem. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. E você tem esse marcador de página, então não é aí para você colocar na geladeira, esses
esses ímãs aqui, mas é um marcador de página para você se lembrar de orar, se envolver e trazer pessoas a se envolverem com perspectivas. Vai ser uma bênção na sua vida, na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Cidade. Nós vivemos uma época marcada por uma intensa e uma galopante urbanização. Aliás, antropólogos e sociólogos têm falado nas últimas décadas que há 3 forças globais, mundiais, que têm redesenhado a sociedade em nossos dias. E a primeira delas é a urbanização, a tendência das pessoas viverem, habitarem cidades. A segunda força é a globalização, a facilidade e novas formas das pessoas se conectarem. E a terceira força, talvez a mais recente, é a polarização, a tendência da sociedade global de se radicalizar em todas as áreas da vivência humana, a área sociopolítica, a área filosófica e também a área religiosa. Para nós entendermos essa escalada da urbanização, nós precisamos trazer aqui em nossa mente a realidade do mundo nos últimos séculos. Em 1800, no ano 1800, apenas 3% da população mundial habitava cidades. Portanto, o mundo, em 1800, era um mundo plenamente rural. Em 2018, mais de metade da população mundial vive nas cidades. Em 2050, mais de 70%, ou seja, 7 a cada 10 pessoas, elas viverão nas cidades. Portanto, nós estamos aí caminhando para um mundo quase que plenamente urbanizado. Mas as cidades não apenas influenciam quem nelas habita, mas influenciam até mesmo a comunidade rural e a comunidade tribal. Juntamente com a Rossana, minha esposa, nós trabalhamos com a tribo dos Concombas por quase 9 anos, em uma região remota no nordeste de Gana e noroeste do Togo. Nós levávamos dias e dias para chegar naquela aldeia, uma aldeia chamada Coni, e ali chegávamos em trilhas com dificuldade, tínhamos o rádio amador que usávamos em momentos de emergência. No ano passado, um Concomba me enviou um WhatsApp, uma mensagem por WhatsApp, escrito lá na língua local, Unjoapua. Meu amigo, como está você? Eu me assustei, disse quem está falando, ele se identificou, um Concomba amigo, e eu disse, você está onde? Na capital? Ele disse, não, eu estou aqui na sua aldeia. E para provar, tirou uma foto da nossa antiga casa e me enviou instantaneamente ali pelo WhatsApp. Nós vivemos em um novo mundo que mesmo as sociedades minoritárias, rurais e tribais são profundamente influenciadas pela cultura urbana. À medida que a cidade cresce, que o mundo se torna cada vez mais urbano, a missão da igreja também se reconfigura. E a missão da igreja passa a ser uma missão multifacetada. E eu gostaria de dividir aqui essa missão da igreja em 2 movimentos que a igreja precisa realizar simultaneamente para que ela seja sal da terra e luz do mundo. O primeiro movimento é um movimento mais proativo, e o segundo movimento ele é mais preventivo. O primeiro movimento é de influência. A igreja é chamada a proclamar a sua fé, a influenciar a sociedade, a ser sal que salga e luz que ilumina, a se engajar, a sofrer com quem sofre, a dar voz àqueles que estão aflitos, a proclamar a verdade do Evangelho de Deus. É um movimento para fora, um movimento de influência. Mas ao mesmo tempo, curiosamente, biblicamente, essa igreja é chamada a fazer um outro movimento, que é um movimento mais interno, um movimento preventivo, de guardar a sua fé. Somos chamados a proclamar a fé, mas também a guardar a nossa fé, a guardar o coração, a se proteger, a se cuidar das pressões, das opressões e das tentações do mundo e da sociedade onde nós estamos inseridos. Portanto, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã e nessa noite, com a graça de Deus. Nessa manhã, eu quero partilhar sobre esse primeiro movimento, esse movimento de sair para influenciar, proclamar a nossa fé,
E à noite eu quero falar sobre esse segundo movimento, que é o movimento de guardar o coração, guardar a fé, de manter o nosso cuidado como igreja do Senhor Jesus perante as pressões, as opressões e as tentações. E nós iremos meditar nesses dois movimentos em um só texto, aliás, um só capítulo da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nesta manhã iremos ler do versículo 1 ao versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 4. E eu gostaria, antes de lermos a palavra de Deus, de alertar que a igreja precisa, e eu repito, irmãos e irmãs, a igreja precisa realizar ambos os movimentos simultaneamente, influenciar e se guardar. Porque um dos resultados mais alarmantes e nocivos, quando a igreja não realiza os dois movimentos ao mesmo tempo, é a perda da capacidade de nós transmitirmos os valores cristãos para a nova e a próxima geração, incluindo os nossos próprios filhos. E talvez por isso, há igrejas e famílias que estão ganhando o mundo, mas perdendo a sua casa. Nós precisamos influenciar e partilhar a nossa fé, e precisamos prevenir e guardar a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 4, nós lemos um texto preciosíssimo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta sabendo que é a sua última carta. Ele está aprisionado em um cárcere em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar, menos desconfortável de antes, mas agora ele se encontra em um cubículo escuro e isolado. Eusébio, um historiador do século IV, ele disse que Paulo estava preso em um calabouço subterrâneo, com apenas um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. É lá que Paulo estava. E Paulo escreve esta carta sabendo que vai morrer. Ele repete nessa carta que ele tem certeza que a morte o aguarda de maneira breve. Portanto, ele sabe que vai morrer. Ele resume nessa carta aquilo que ele crê que é o mais precioso para esse jovem Timóteo saber e viver na presença de Deus. E ele escreve essa carta a este jovem Timóteo. É curioso, não faz aos apóstolos. Ele não escreve essa carta para um concílio de igrejas, mas a um jovem que é seu filho na fé. Ele conheceu Timóteo quando ele visitou uma cidade chamada Listra, e ali a mãe e a avó de Timóteo eram crentes no Senhor Jesus. Timóteo ouve o Evangelho, é transformado pelo Evangelho. Na segunda viagem que Paulo faz a Listra, ele encontra Timóteo, agora um jovem amadurecido em sua fé, e curiosamente Paulo convida o jovem inexperiente Timóteo a se envolver com o seu ministério apostólico e missionário, e assim o Paulo tem com Timóteo essa relação de pai na fé e de companheiro de ministério ao mesmo tempo. John Stott, ele afirma que esta carta, que é formada por 4 capítulos, traz 4 exortações distintas. No capítulo 1, guarda o Evangelho. Capítulo 2, sofre pelo Evangelho. Capítulo 3, permanece no Evangelho, e no capítulo 4, prega o Evangelho. Você pode ficar de pé comigo nesse momento para lermos juntos 2 Timóteo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, todos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a, o que, irmãos? Fábulas. Versículo 5, juntos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você pode se assentar com a Bíblia aberta em suas mãos para olharmos e caminharmos juntos na palavra de Deus.
Esse texto ele é formado por 4 ensinos. O primeiro ensino, que vou chamar de ensino principal, ele se encontra justamente no versículo 2. E o ensino principal é este: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo ele usa aqui expressões que defendem que essa pregação da palavra deve ser imperativa, urgente e ao mesmo tempo uma pregação bíblica. É interessante que ele usa aqui para a expressão pregar, prega, ele usa aqui o verbo grego kerisô, que está no modo imperativo, que significa você deve fazer isso, é um mandamento, é uma convocação de Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos e irmãs, é que a pregação, a proclamação da palavra não é uma questão de estilo, não é uma questão de uma opção, não é uma questão de preferência, é um mandamento de Deus para a sua igreja. Prega a palavra. Curiosamente, nesse versículo 2, nós encontramos aqui uma das raras, eu repito, uma das raras vezes que Deus nos instrui a fazer alguma coisa fora do tempo. Normalmente a Bíblia nos ensina a fazer todas as coisas com sabedoria e discernimento no tempo oportuno. Até mesmo a palavra grega para isso, que é a palavra kairos, que significa o tempo certo, o tempo oportuno. E há apenas 3 práticas cristãs que a Bíblia nos ensina a exercê-las fora do tempo. A primeira é justamente a oração. A segunda é a santidade. E a terceira é a pregação da palavra. Prega a palavra. Não há tempo para orar. Não há tempo para buscar a santidade na presença de Deus. E não há tempo para pregar a palavra. Aqui o texto usa 2 palavras, o kairos, que é o tempo oportuno, e o akairos, que é fora do tempo oportuno. Ou seja, pregue a palavra, mesmo se for inconveniente. Agora, quando falamos sobre pregar a palavra, mesmo se for inconveniente, às vezes pensamos em ser inconveniente para quem ouve, não é isso? Mas talvez aqui o texto esteja ensinando a Timóteo e a nós uma outra coisa. Quando é inconveniente para quem fala, para quem prega, saia da sua zona de conforto e pregue a palavra de Deus. E Paulo ele diz que essa pregação deve ser também bíblica, porque ele resume dizendo: prega o que, irmãos e irmãs? A palavra, não as suas ideias, não as suas filosofias, não as suas preferências, não a sua organização, pregue a palavra. Eu estou convencido que nós precisamos falar mais de Cristo e menos de nós. Eu estou convencido que nós precisamos pregar mais o Cordeiro de Deus e menos a igreja. Eu estou convencido que nós precisamos falar menos dos nossos heróis e mais de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prega a palavra, a palavra. Quando nós pensamos sobre isso, nós lemos nesse texto que essa pregação da palavra, ela deve acontecer com correção, com repreensão, com exortação, ou seja, ao mesmo tempo essa palavra confronta e ela consola. Mas se há esse mandamento para a igreja de Cristo há mais de 2000 anos, poderíamos pensar que é, portanto, injustificável que haja ainda em nossos dias mais de 2000 povos em todo o mundo que nada conhecem da palavra de Deus. É injustificável que tenhamos no Brasil indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sertanejos, imigrantes, surdos, segmentos que, em boa parte, há muitos que pouco ou nada ouviram da palavra de Deus. É injustificável que tenhamos ainda 1.800 línguas no mundo sem um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. E é injustificável que nas cidades onde nós moramos e na cidade onde nós moramos, haja ainda 2 segmentos pouco evangelizados, que são os extremos socioeconômicos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres.
Mas nós podemos personalizar um pouco mais. É injustificável morarmos naquele condomínio há 15 anos e os vizinhos não terem ouvido por nossa boca sobre o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É injustificável trabalharmos naquele escritório, estudarmos naquela universidade, frequentarmos aquela padaria há 10 anos e falamos sobre política e economia e a Copa do Mundo e damos risada e não temos uma iniciativa para falar do nome do Senhor Jesus. Prega a palavra, prega a palavra. Se o ensino principal se encontra no versículo 2, prega a palavra, o ensino fundamental, vamos chamá-lo aqui de fundamental, ele se encontra no versículo 1, que é a motivação que nos leva a pregar a palavra. E o versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Paulo diz, prega a palavra. Paulo está nos dando aqui no versículo 1 a motivação, pregue a palavra, mas não pregue a palavra por causa do apóstolo, não pregue a palavra por causa da igreja, não pregue a palavra por causa do seu ministério, pregue a palavra por causa de Cristo, por causa de Cristo. A maior motivação do povo de Deus para pregar a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui no versículo 1, de maneira inspirada por Deus, de maneira fantástica, ele qualifica o Senhor Jesus em duas dimensões. Primeiramente, a identidade do Senhor Jesus. Ele diz, aquele que há de julgar vivos e mortos. Ele está dizendo que Jesus é Senhor. Pregue a palavra porque Jesus é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Mas não apenas porque Jesus é Senhor, a sua identidade, mas pelo que Jesus faz. Ele diz, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, Paulo está construindo uma figura impressionante. Ele está dizendo, Timóteo, não pense que você chegará onde Jesus ainda não chegou. É Jesus que está indo à frente da igreja. É Jesus que está se manifestando no mundo. É Jesus que está construindo o seu reino. E a igreja precisa seguir o seu Senhor. Jesus está fazendo coisas tremendas. Pregue a palavra porque Jesus já foi à frente. Essa é a mensagem. Nos últimos 7 anos, parte do nosso ministério tem sido dar treinamento missionário em países onde o evangelho tem crescido menos. E parte desses países no Oriente Médio. E é impressionante chegar no Oriente Médio, nos lugares mais inacessíveis e nos lugares mais improváveis, e ver que a igreja de Cristo está crescendo de maneira galopante, galopante. Frequentar uma igreja crescente, fervorosa, a 30 quilômetros de onde está o Estado Islâmico, e a igreja cresce, e numa manhã de escola dominical, se dedica a planejar como alcançar o Estado Islâmico. Jesus está à frente, é Jesus quem está se manifestando e construindo o seu reino. Vamos seguir o Cordeiro de Deus. Portanto, meus irmãos, a centralidade da missão não é a igreja, não é o pastor e não é o missionário. A centralidade da missão é Cristo e o Evangelho de Cristo. Nós precisamos relembrar que o Evangelho, ele não é de direita nem de esquerda, ele é de Cristo. Ele não é petista nem PMDBista, ele é de Cristo. O Evangelho não é democrata nem republicano, ele é de Cristo. O Evangelho não veio apenas tornar a sociedade melhor, veio redimi-la. O Evangelho não veio apenas tornar os casamentos mais felizes, mas também purificados. O Evangelho não traz apenas tranquilidade, mais paz. Ele não traz apenas tolerância, mais amor. O Evangelho não veio tornar o homem glorioso. O Evangelho veio transformar o homem para que ele dê glória a Deus. Este é o Evangelho. E este Evangelho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, ele é supracultural, porque é ele quem define a sociedade humana e não o contrário. Mas é também multicultural, porque traz pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Cordeiro de Deus.
O evangelho também é intercultural, porque essas pessoas redimidas são agora igreja, e tem comunhão, e tem amor, e tem abraço. Este evangelho também é cultural, porque é o próprio Senhor Jesus quem se manifestou, Deus encarnado, nasceu na nossa história e no nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Este evangelho também é transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. E por fim, este evangelho é contracultural, porque ele veio para transformar um homem em um novo homem, dar uma nova vida que é eterna, para alegria e paz no coração do homem e para a glória do nosso Deus. Este evangelho é o Senhor Jesus. Dentre muitas implicações para a igreja, sua vida e missão na cidade, eu poderia pensar nessa rápida definição. Uma definição mais sociocultural da nossa cidade, no nosso tempo. Nós vivemos em uma sociedade líquida, relativista e mística. A sociedade é líquida porque tudo é descartável, pessoas, experiências, relacionamentos. A sociedade na qual nós vivemos, ela é relativista porque nada é tido como absoluto. Não se crê mais em valores universais e absolutos. Tudo é relativo e relativizado. E a sociedade, ela é quase que plenamente mística porque crê que todos os caminhos levam a Deus. E é nessa sociedade urbana que está a igreja, que estamos nós. E é nessa sociedade que nós temos a missão. Não é em outra sociedade, é aqui que Deus nos colocou. Nessa geração, nesse tempo e nesse lugar. Eu diria que há 3 implicações para fazermos missão em uma cidade como esta. Uma cidade líquida, relativista e mística. A primeira implicação é a visão que a sociedade passou a ter da Bíblia. Isso é importante nós pensarmos juntos. Há 30 anos atrás, os brasileiros urbanos e rurais, mesmo aqueles que não eram evangélicos, eles viam a Bíblia como um livro com alguma autoridade espiritual. Hoje não é mais assim. Hoje a Bíblia é vista como uma narrativa das mais ingênuas, com uma junção de fábulas, ideias do passado, não mais como a palavra de Deus, e nem mesmo como um livro com autoridade espiritual. Mudou a maneira da sociedade não cristã, não transformada, enxergar a Bíblia. Isso afeta a nossa evangelização. Portanto, não apenas nós devemos narrar o que a Bíblia diz, como fazíamos no passado, nós precisamos narrar o que a Bíblia diz, mas nós precisamos também confrontar apologeticamente o que a Bíblia diz com aquilo que o povo pensa. A cosmovisão bíblica com a cosmovisão da sociedade. A nossa evangelização urbana em uma sociedade líquida, relativista e mística não pode ser apenas de narrativa bíblica, mas deve ser de narrativa e de apologia bíblica. Segunda coisa que mudou é a implicação da visão da sociedade quanto ao pecado. Antes do pluralismo relativista, a sociedade mundial, ela concebia 3 expressões de erro: o erro moral, espiritual e cultural. Hoje a sociedade plural e pluralista e relativista, essa sociedade concebe apenas um desses 3 erros, que é o erro moral. O erro moral seria a corrupção, a violência, o assassinato e assim por diante. Mas por ser uma sociedade relativista, ela não aceita mais o erro espiritual, porque não há contra quem errar espiritualmente. Sendo uma sociedade pluralista e relativista e mística, ela não aceita também mais o erro cultural, porque pela hipertolerância, toda expressão cultural deve ser aceita. Portanto, a sociedade criou um estigma, uma aversão ao conceito bíblico de pecado.
E meus irmãos, alguém pode estar me ouvindo e pensando assim, sim, essa é a sociedade, mas isso não tem afetado a igreja de Cristo. Será, irmãos e irmãs? Preguei em uma igreja alguns poucos anos atrás, aqui no Brasil, uma igreja evangélica conservadora aqui no Brasil. Antes da mensagem, o pastor da igreja, ele me tocou no meu braço direito e disse, Ronaldo, esquecemos de lhe falar, mas aqui na igreja nós temos evitado usar o termo pecado, porque cria-se um desconforto no coração do povo. Meus irmãos, nós precisamos voltar a falar que é o pecado que gera morte, e sem a graça de Deus e o sangue purificador do Senhor Jesus, nós estamos perdidos. Precisamos voltar a pregar as mensagens do passado e do jeito do passado. Nós precisamos voltar a pregar nas praças, e nos ônibus, e nas vizinhanças, e nos presídios, e nos condomínios de luxo. Nós precisamos pregar essa mensagem, que é a mensagem do Senhor Jesus. A terceira implicação refere-se a Cristo. Por ser uma sociedade mística, essa sociedade, ela não rejeita Cristo. Já perceberam isso? A sociedade brasileira urbana não rejeita Cristo, rejeita a singularidade de Cristo. Não rejeita Cristo. Cristo é um lindo caminho, dentre muitos caminhos. O que se rejeita é Jesus como o único caminho de salvação e transformação. Portanto, a igreja do Senhor Jesus não deve pregar apenas Cristo, sim, mas deve pregar, especialmente em nossos dias, é a singularidade de Cristo. Deve abrir seus pulmões para falar para essa cidade, para onde nós moramos, que é apenas o Senhor Jesus, é apenas o Senhor Jesus, o caminho para a redenção e a vida com Deus. Prega a palavra, é o ensino principal. Prega a palavra por causa de Cristo, é o ensino fundamental. Há um terceiro princípio, ensino, prega a palavra por causa dos homens. É o ensino encontrado no versículo 3, versículo 4. E Paulo diz assim, que pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o que, irmãos? A fábulas. A principal, olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. A principal motivação para pregarmos o Evangelho é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo 3 e versículo 4. Ele está dizendo, a sã doutrina, que é a verdade de Deus, não é fácil. Qual é a implicação para a missão na igreja, na cidade? Meus irmãos, em primeiro lugar, significa que a nossa missão não é fácil. E em segundo lugar, significa que nós não seremos bem aceitos. Aliás, são promessas do Senhor Jesus, dias antes da sua morte. Ele disse que nós seríamos perseguidos, e Ele disse que estaria conosco todos os dias. É nessa realidade que nós devemos viver. Nós seremos perseguidos, mas Ele está conosco todos os dias. Mas esse versículo 3 e 4 revela algo também importantíssimo. Diz que, em outras palavras, que o motivo de se rejeitar a verdade de Deus é o pecado. Significa que a razão do ateísmo e a razão do agnosticismo não é a intelectualidade, não é a ciência e não é a razão, mas é o pecado. Portanto, é contra o pecado que nós precisamos pregar. Prega a palavra, mesmo a palavra mais incômoda, a palavra tida como mais arcaica, criticada, desprezada. Prega a palavra de Deus. É o movimento da igreja para fora, influenciando, intervindo, a igreja se engajando, se expondo, se sacrificando. Este é um movimento necessário para a igreja na cidade. Aliás, para a igreja em qualquer ambiente humano. Mas não é um movimento único. Veremos hoje à noite que é necessário, ao mesmo tempo que nos expomos, é necessário nos guardarmos e guardarmos também o nosso coração. Prega a palavra
é o ensino principal. Pregue a palavra por causa de Cristo é o ensino fundamental. Pregue a palavra por causa dos homens é o ensino complementar. O último ensino, nós podemos encontrá-lo no versículo 5, prega a palavra guardando o seu coração. E é uma introdução para o que nós veremos hoje à noite. E nós podemos chamar de ensino pessoal, guarda o seu coração. O versículo 5 é fantástico, e diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos e irmãs, olhem bem para mim nesse momento, reflitam comigo. Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil de toda essa carta, porque tu, porém, repetido esse termo, ou repetida essa expressão em toda a carta, tu, porém, significa seja diferente. O que Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras, é assim: Timóteo, a maioria segue fábulas e não a Bíblia, mas tu, porém, você é crente, seja diferente. Timóteo, a maioria só faz aquilo que lhe satisfaz, mas tu, porém, você é crente, seja diferente. A maioria fecha os ouvidos para a verdade de Deus, mas tu, porém, Timóteo, você é crente, seja diferente. Nós podemos contextualizar e aplicar às nossas vidas. Jovens, a maioria dos namoros não tem compromisso nenhum e são imorais. Isso é comum em nossos dias, mas vocês, tu, porém, vocês são crentes, sejam diferentes. Casais, adultério é coisa comum em nossos dias, até mesmo algo promovido pela mídia na nossa sociedade, mas tu, porém, vocês são crentes, sejam diferentes. Comerciantes, empresários, sonegar imposto é coisa até mesmo tida como justificável em nosso meio, em um país repleto muitas vezes de corrupção, mas vocês são crentes, sejam diferentes. Como ser diferente? Eu vou apenas citar, Paulo fala sobre 4 coisas: ser sóbrio, ou seja equilibrado, não seja radical, não seja uma pessoa complicada, ser sóbrio. Não seja um criador de caso na igreja, nem na família, e nem na missão. Ser sóbrio, equilibrado. Faça o trabalho de um evangelista. Paulo está aqui provavelmente comparando o seu ministério paulino, que é apostólico, com o ministério de Timóteo, que é de um evangelista. O que Paulo está dizendo, eu creio, em outras palavras, é: Timóteo, faça o seu trabalho. Não queira ser o apóstolo Paulo, queira ser o evangelista Timóteo. Faça o que Deus colocou em suas mãos. Terceiro lugar, ele diz, aliás, segundo lugar, suporta as aflições. Eu pulei. Ou seja, não ceda, vá até o final. Terceiro lugar, faça o trabalho de um evangelista. E em quarto lugar, cumpre o seu ministério. Realize aquilo que Deus lhe incumbiu, colocou na sua história e nas suas mãos. Eu quero que você olhe bem para mim nesse momento e pense comigo. Cada um de nós tem uma história única e particular. Onde eu passo, você não passa. Onde você passa, ninguém mais passará. As pessoas que você conhece, que te ouvem, ouvem você. Os contatos no seu celular são os seus contatos. Com quem você vai se encontrar nessa semana, é você quem vai se encontrar com essas pessoas nessa semana. Deus colocou alguma coisa em suas mãos. Deus quer que sejamos sal que salga e luz que brilha em nome do Senhor Jesus. Prega a palavra. Prega a palavra. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente, apenas em 2 minutos, a história de uma mulher de Deus chamada Helen Roseveare, uma missionária inglesa. Vale a pena procurar pelo seu nome no YouTube, há palestras e entrevistas com Helen Roseveare, que são fascinantes. Inclusive um encontro promovido por John Piper, anos atrás. Ela faleceu no Natal de 2016, mulher de Deus, faleceu aos 91 anos de idade, mas ao longo da sua vida ela serviu ao Senhor no Congo, uma mulher extremamente bem preparada. A doutora Helen era uma médica com a formação também como paramédica e como enfermeira e com doutorado em medicina pela Universidade de Oxford. Então,
aliás, de Cambridge. Então era uma mulher assim extremamente bem preparada. Aos 28 anos de idade, solteira, foi para o Congo durante uma guerra civil no centro da África. Ali começou a pregar o Evangelho de Deus. Ela criou logo uma escola de enfermeiras africanas cristãs, e em 2 anos ela formou 100 enfermeiras e as espalhou pelo país. Foi uma revolução, uma bênção de Deus. Ela fundou um hospital em um local que não havia nenhum hospital, nenhuma clínica, e ali fundou um hospital com capacidade para 100 leitos, e foi uma transformação social. Ela pregava abundantemente a palavra, pessoas se convertiam a cada dia no nome do Senhor Jesus. Mas a doutora Helen, naquele meio conturbado de uma guerra civil, ela foi sequestrada, passou um longo tempo em cativeiro e manteve ali um diário naquele cativeiro. Ela escreve no seu diário, quando está presa naquele cativeiro, sequestrada, certo dia ela escreve: eles me puxam pelos pés, batem em minha cabeça, chutam-me na boca, eles quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram e agrediram dia a dia. Uma tortura, uma situação terrível. Dias ou semanas depois, ela escreve em seu diário: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites, e eu fui violentamente abusada sexualmente, senti que Deus havia me abandonado. Depois ela escreve: logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, esses não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor, seu conforto foi total, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Ela foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, passou quase um ano hospitalizada, ali se recuperando dos ossos quebrados, do trauma na sua alma. Depois que saiu do hospital, ela voltou à sede da missão, a WEC, missão com a qual nós também somos envolvidos, além da PMT. Ela voltou na sede da WEC International na Inglaterra e disse: quero voltar para o Congo. E a missão, depois de relutar, reenviou aquela missionária médica para o Congo. Ela chegou e percebeu que o hospital havia sido totalmente destruído. Ela orou ao Senhor, suas igrejas na Inglaterra enviaram uma grande oferta. Ela construiu um hospital 2 vezes maior, agora com capacidade para 250 leitos. E depois fundou uma escola para paramédicos, e ela influenciou aquela sociedade com a pregação da palavra de maneira profunda. A doutora Helen faleceu poucos anos atrás, mas antes de falecer deixa um artigo, e eu quero ler apenas um parágrafo deste artigo, e assim nós concluímos. Eu quero que você preste atenção. Ela diz o seguinte: o problema é quando nós não queremos só Jesus. Queremos Jesus e alguma coisa mais. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nos ajuda a desejarmos somente Jesus. E a nós cumprimos a nossa missão, cada um naquilo que o Senhor confiou, onde o Senhor colocou, com os dons que o Senhor deu, com as portas que o Senhor abre, em nome de Jesus. Eu quero orar por aqueles que estão se sentindo enfraquecidos nesta manhã, para que o Senhor dê uma força nova. Senhor Deus, dê um espírito renovado nessa semana, nesses dias, para glorificarmos o Teu nome e pregarmos a palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, perante a sociedade, uma sociedade complexa, uma sociedade desafiadora, pois encontramos na cidade o melhor dos mundos e o pior dos mundos. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê aquilo que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. O Senhor nos dê coragem, audácia, para pregarmos Jesus e a singularidade de Jesus, que transformou a nossa vida e pode transformar pessoas, famílias e nações. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai.